Todo mundo sabe que ontem teve jogo da seleção brasileira e o Brasil empatou por 1-1 contra o Uruguai, jogando um futebol bem abaixo das expectativas. Porém, no final do jogo, Luiz Roberto, narrador da Globo, falou que 2024 tinha sido um ano melancólico para a seleção. E realmente, lembrando de cabeça, eu lembro de pouquíssimos jogos que o Brasil jogou bem nesse ano. Porém, para comprovar isso, eu analisei jogo por jogo para a gente realmente decidir se foi um ano tão ruim assim do Brasil. E o primeiro jogo do ano foi aquele amistoso em Wembley contra a Inglaterra, em que o Brasil venceu por 1-0 com um gol do Endrick, marcando seu primeiro gol pela seleção brasileira. E logo na sequência teve um empate por 3-3 contra a Espanha fora de casa, em que o Endrick também fez gol. Quase 3 meses depois desses amistosos, o Brasil teve mais uma sequência de amistosos e o primeiro jogo foi contra o México, em que o Brasil venceu por 3-2 fora de casa, porém com um gol milagroso nos acréscimos. E a partir daqui as coisas já começam a piorar. Logo na sequência teve um amistoso contra os Estados Unidos que terminou 1-1. E no final de junho a gente já chega na Copa América, que o primeiro jogo da fase de grupos, o Brasil empata em 0-0 contra a fraca Costa Rica. No segundo jogo, o Brasil fez sua única boa partida na Copa América, que venceu o Paraguai por 4-1. E no último jogo da fase de grupos, para decidir quem ia ficar em primeiro e segundo lugar do grupo, o Brasil empatou em 1-1 com a Colômbia e não conseguiu a primeira colocação, fazendo com que nas quartas de final o Brasil enfrentasse o Uruguai, um time muito forte, e o resultado do jogo acabou em 0-0, com o Brasil sendo eliminado precocemente nos pênaltis. E após uma péssima Copa América, começou a sequência de jogos para as eliminatórias da Copa do Mundo, começando com um jogo em que o Brasil venceu por 1-0 o Equador. E logo na sequência perdeu para a fraquíssima seleção do Paraguai por 1-0. Na data FIFA seguinte, o Brasil enfrentou o Chile, que estava muito mal, vinha de uma sequência muito ruim de jogos, em que o Brasil conseguiu vencer fora de casa por 2-1. Mas ainda assim o Brasil começou perdendo essa partida tomando um gol com menos de 2 minutos de jogo e foi salvo pelo Luiz Henrique aos 89 minutos. E dia 15 de outubro o Brasil venceu por 4-0 o Peru, mas foi aquele jogo que o Rafinha fez 2 gols de pênalti e os outros 2 gols só saíram no final da partida. E agora, chegando nessa última data FIFA, o Brasil empatou por 1-1 com a fraca Venezuela e empatou por 1-1 contra o Uruguai, jogando em casa e apresentando um futebol bem abaixo do esperado. Então agora que a gente tem todos os jogos da seleção, a gente pode concordar com o Luiz Roberto de que realmente 2024 foi um péssimo ano para a seleção brasileira e quiçá um dos piores dos últimos anos. Se a gente pegar todas as partidas, o Brasil deve ter feito 3 ou 4 partidas razoáveis. O resto foram bem abaixo. Deixa aí nos comentários qual é a solução para a seleção brasileira em 2025.